Oi, meu nome é Raiane Segantini de Araújo. Eu sou da cidade de Paranavaí, Paraná, cidade de poesia conhecida nacionalmente. E eu sou atriz, declamadora e escritora. Mas eu também sou... como é que fala? Modelo fotográfica, como é que fala? E dançarina da banda Marca Registrada. Assim, eu vou tentar falar sem olhar o papel, mas eu fiz uma trajetória pra ficar tudo certinho. Então, vamos lá. Eu falei que ia tentar sem olhar o papel, né? Já tô olhando. Bom, eu vou começar falando da minha história. Inicialmente, né? E como eu conheci a arte. Bom, eu tenho 18 anos, então não é muita idade. Só que de 18 anos fazem 7 para mais anos que eu tô nessa trajetória. Quando eu era criança, eu estudava na escola Simetria. E era perto do teatro. Então, sempre que dava, nossas professoras levavam a gente para peça teatral. E eu nunca esqueço da primeira peça teatral que eu assisti, que foi da João e Maria, que a Rose Sanga estava como bruxa no espetáculo, que é uma artista de Paranavaí, muito famosa, assim. E eu fiquei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. E eu falei até pra minha mãe que eu queria entrar pro circo, né? Pra entrar também pras aulas de teatro, só que foi passando os anos e acabou que eu não fui atrás pra participar disso tudo. Em 2014, que foi quando foi meu ano de atuação que começou, eu estudava numa escola, a mesma escola, que mudou-se o nome, foi pra FATESE, mudou o nome. E eu sempre digo que a escola era minha casa, porque o meu pai é professor, a minha mãe tá se formando agora pra ser professora, então a escola sempre fez parte de mim. Então, um dia à tarde eu participava das oficinas, mas em 2014 eu tinha 12 para 13 anos, 12 anos. E eu tava participando de uma oficina e um professor perguntou assim: Raiane, vamos participar da minha oficina de português? Eu falei, você tem certeza? Tipo, você vai se arrepender se eu for, porque todos os professores reclamavam que eu falava muito, que eu era muito hiperativa, que eu, enfim, fazia o furdunço na sala de aula. Ele falou assim, não, vem. E daí, quando eu cheguei lá, o Jefferson Douglas Bicudo, que é um artista muito, assim, de suma importância na minha vida e na minha carreira, começou a declamar um poema que ele ia declamar no FEMUP, que falava sobre as mãos. E ele olhava para a mão com tanta convicção, com tanta paixão e declamava aquele poema, que se fez do meu rosto lágrimas. Eu me inundei de lágrimas. E então eu falei, nossa, eu quero isso pra minha vida. E daí ele falou assim, tem um concurso. Daí um dia, aleatoriamente, de manhã, essa oficina foi à tarde, de manhã ele chegou na escola e falou, tem um concurso chamado Altino. E vai ter declamação, por que você não entra? Eu falei, pode ser, né? Não tenho nada a perder, vou entrar. Eu entrei nesse concurso e do Altino Afonso Costa, que é do Teatro Municipal de Paranavaí, é o nome dele. E foi muito, muito importante pra mim esse concurso, tanto que até hoje eu vou lá assistir. Esse ano, infelizmente, devido à pandemia, não teve. Mas todo ano eu vou lá assistir, porque pra mim foi o início da minha carreira. Em 2014, então, eu participei do meu primeiro Altino e ganhei ele com um poema chamado O Último Abraço. Esse poema era um poema da Cleusa Cirilo da Penha. Quem é tia Cleusa? Uma das maiores influenciadoras para mim no ramo cultural. Porque logo após, depois passados os anos, né, de 2014, eu entrei para a JOLAP, que é a Academia de Letras Jovens de Paranavaí.
E a minha patrona, eu sou da segunda cadeira, é a Cleusa Cirilo. E ela foi muito importante pra mim devido a isso e a diversas outras poemas que eu vou contar. Bom, em 2015, então, eu participei de novo do Altino e ganhei de novo. E foi muito importante pra mim, e daí foi quando eu comecei a ver que a poesia estava dentro de mim. Tipo, eu precisava daquilo. Quando eu tinha... antes do meu primeiro FEMUP, em 2013, eu tinha escrito um poema, que era um poema de amor, meio besta, sabe? Quando tem nosso primeiro beijinho de selinho, de mão dada, assim. Eu fiz um poema, porque eu não lembro a situação, mas era um poema que falava: eu sei que errei, mas me desculpe se eu não pude controlar o meu amor. Eu sei que errei, a minha culpa, mas assim eu nunca mais vou ser feliz. E vai falando assim, lembra aquele abraço, a gente mal se conhecia? Era um poema de amor. E eu sempre crucifiquei poema de amor, né? Mas era um poema de amor. E esse poema ganhou um concurso com Kevin Rowling declamando. E quando eu fiz esse poema, eu tinha 12 anos. Então, tipo, ele foi declamar em 2015. Foi muito demais pra mim. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. E era fantástico pra mim. E eu falei, nossa, então, realmente, tipo, é muito bom escrever. Eu já escrevi, assim, por escrever, mas receber o prestígio de ganhar alguma coisa com isso, né? É melhor ainda. Reconhecimento, né, que se fala. Então, em 2015, eu fiz minha primeira leitura dramática no FEMUP também, porque eu não tinha idade pra concorrer. E eu sempre olhei o FEMUP, tipo assim, que é um festival nacional, internacional, da Cidade Poesia, e é de suma importância atualmente, e antes também era, e vai continuar sendo, se Deus abençoar. E nesse festival eu não podia participar, porque eu não tinha idade, então eu ia como declamação no grupo do Jefferson Douglas. Daí foi minha primeira declamação não, leitura dramática, né? Em 2016, adivinha, ganhei de novo a Altino. E daí eu fechei, porque em 2016, em 2017 eu já não poderia mais concorrer no Altino. E daí eu podia entrar no FEMUP, se eu ganhasse, né? Então, em 2016, eu fechei meu ano do Altino, fiz outra leitura dramática e foi isso que aconteceu em 2017. Eu fiz alguns poemas tanto pra escola, tanto pra algumas pessoas que pediam, assim, eu ganhava algum dinheiro em cima disso, mas não é nada assim que, né, de suma importância pra ser destacado. Em 2017, foi meu primeiro Zé Maria. Que eu ganhei o Zé Maria em 2000... Ai, dei spoiler. Eu ia contar sobre a trajetória do Zé Maria, mas eu já dei spoiler aqui, né? Eu entrei no Zé Maria. E daí eu entrei no FEMUP, com declamação e leitura dramática. E daí, o Jefferson Douglas, que era do grupo da nossa leitura dramática, chegou em mim e falou assim, olha, é o último ano que você participa do meu grupo em leitura dramática, porque assim como eu dei oportunidade para você participar, eu preciso dar para as outras pessoas essa oportunidade. Eu falei, beleza. E daí em 2017, eu esqueci de falar, em 2017 eu fiz meu primeiro ensaio fotográfico em cima, sendo modelo. E daí começou essa minha carreira de modelo em cima do... Mas eu acho que eu vou contar primeiro a trajetória artística referente à declamação e autoria. Depois eu conto sobre isso. Enfim, em 2018, eu não participei, então, do grupo do Jefferson Douglas. Não entrei, não fui premiada, mas entrei no FEMUP como declamação e fui premiada. No ano de 2018, eu também eu fiz alguns poemas também, assim, para as outras pessoas, mas eu nunca tinha eu tinha muitos ciúmes dos meus poemas eu tinha medo deles receberem um não, então eu nunca tinha
Eu até pensei em fazer inscrição, fiz, chegou na hora, travei e não enviei. Só fui pra declamação mesmo. Em 2018, eu abri também o FEMUP numa passeata e declamei o poema Carlos Drummond de Andrade. Eu também, em 2018, foi o ano que eu fiz mais entrevistas à RPC. Em 2017, eu também fui entrevistada pela RPC TV. Em 2018 também. E também um grupo me entrevistou, perguntando como era o sentimento de estar num palco. Eu falei, foi muito bom. Em 2019, anos de luta, eu não entrei no FEMUP. E foi um choque muito grande, porque até então eu nunca tinha recebido um não. E esse era o meu maior medo, receber um não. E era muito cômodo, porque sempre eu entrava nos festivais, tanto que, tipo, a minha irmã falava, ela vai lá no festival pra participar do FEMUP depois. Tipo, nunca foi pra mim, nunca foi uma competição. Era tipo ir lá declamar pra depois declamar. E daí eu recebi meu primeiro não, e daí eu não ia participar do FEMUP, daí eu falei assim, quer saber? O meu professor disse que eu tinha que voar com as minhas próprias asas. Porque até então, antes, meu professor que fazia a minha inscrição. Até a minha inscrição era meu professor que fazia. Que nunca nem foi meu professor. Jefferson Douglas nunca foi meu professor. Mas eu chamo ele de mestre e professor por causa disso tudo. Por ele ter me introduzido nessa academia da artes. E daí, em 2019, eu falei, vou criar o meu primeiro grupo. E daí eu criei meu grupo, que se chamava Era Uma Vez. E daí a gente pegou um poema pra declamar. Fui fechar ali a janela, porque tava muito barulho. Mas peguei um conto, né, pra gente fazer a leitura dramática. E fizemos a leitura dramática. E daí eu não participei do FEMUP, mas eu precisava entender que eu não estava dentro do FEMUP, mas o FEMUP fazia parte de mim. Independente se eu estivesse no palco ou não, né? E, às vezes, precisamos sair também um pouco, né, do cenário para entender que outras pessoas também são artistas e que a nossa estrela, a nossa luz, não deve ofuscar a de ninguém, assim como a de ninguém deve ofuscar a de... Mais ou menos isso, espero que tenha entendido. E em 2020 foi o ano... Por 2019 eu ter levado um não e eu ter sobrevivido, eu falei, quer saber? Vou levar vários não se precisar, mas eu vou atrás dos meus sims. Depois de quase 5 anos só levando sim, levei meu primeiro não e fui atrás de mais sim, por ter entendido que levar não nem dói tanto assim, às vezes é necessário, né? 2020 foi meu ano de glória, mais ou menos isso, né? Bom, eu fui aceita no Festival Cultura em Casa. Depois, em 2019 eu entrei na Academia de Letras também, que foi isso que eu falei assim, vou dar uma oportunidade, né? E daí eu comecei também, em 2019, fui chamada para fazer uma série de TV, que ia ser uma série do YouTube, mas que mais pra frente, talvez se desse tudo certo, é pra Netflix. E eu entrei, mas daí... Eu tava muito decepcionado com a vida e falei... Saí também. Meu ano de 2019 foi o meu ano de revolta mesmo, porque assim, né? Porque eu acho que todo artista tem essa decadência, essa ressaca literária, né? Que fala, não sei explicar. Mas foi minha ressaca literária. Mas, falando em ressaca literária, foi o ano que eu mais escrevi, comecei a escrever meu livro. Com 17 anos eu comecei a escrever meu livro. Ainda não publiquei, pretendo publicar em 2021. Se Deus abençoar. Bom, em 2020 eu fui aceita, como eu falei, né? E eu também ganhei um edital, se chamava Funarte, Respirarte, de âmbito nacional. Ganhei com o meu primeiro monólogo. Recebi vários nãos, claro. Me inscrevi em muitas coisas. Escrevi um conto meu, que eu nunca tinha feito conto. Não foi aceito. Ai, não foi aceito. Às vezes a gente precisa de não, né, também.
Ah, e ganhei um dinheirinho fazendo uns poemas também, porque às vezes o marido pede pra mulher, né? Tipo, ah, faz um poema assim, assim. Eu fazia, né? É legal, tipo... Não é um dinheiro muito grande, mas ajuda. E teve a Funarte, ganhei o Zé Maria de novo. Ah, e um negócio legal que eu disse que eu ia tentar não ir voltar, né? Mas é que eu lembrei, é que em 2018 eu entrei no FEMUP com o poema da tia Cleusa, Cirilo da Penha. E, então, por isso que a tia Cleusa é tão importante pra mim. Ela me... Sem eu nunca ter conhecido ela me influenciou muito no ramo artístico. E eu pretendo um dia ser, que nem ela, influenciadora. Então, em 2020 foi isso, ganhei a Funarte, participei do FEMUP de novo, como declamação, e o meu conto, e o meu grupo de que lê conto também participou. Fiquei muito feliz. Na verdade, eu tô falando no pretérito, mas ainda não aconteceu, porque hoje ainda não passou do dia do FEMUP, mas eu tô muito ansiosa mesmo. Toda vez que eu subo no palco é um sentimento diferente, um sentimento muito, muito, muito bom. É legal falar também que em 2019 eu não participei do FEMUP, mas uma tarde lá, uma manhã, na verdade, os autores estavam publicando seu livro, e eu fui lá e declamei Carlos Drummond de Andrade. Também tem um negócio assim com Carlos Drummond de Andrade. E declamei lá, mesmo eu não participando. Então, tipo, eu tava ali, né? Porque quando se é FEMUP, não tem como deixar de ser. E foi isso que aconteceu, mais ou menos, contando no meio artístico relacionado à poesia e declamação. Agora no da dança. Em 2019. Bom, eu sempre dancei, participava antigamente de aula de dança. Em festa de 15 anos, tipo, quando é pra fazer a abertura, eu era chamada também pra dançar com meus amigos. Só que em 2019... Não, final de 2018, começo de 2019. Eu entrei pra dançar em banda. Eu comecei a fazer uns bicos, né? De dançar em banda, não sei das contas, decora a coreografia, vai pra lá, vai pra cá. E se apresentava, subia no palco, era bem legal. Em 2019, eu fui chamada pra ser dançarina da banda Marca Registrada MR de Maringá. Daí eu dancei pra eles. Foi bem legal. A gente gravou um clipe. Foi muito legal a gravação do clipe. Muito diferente. Muito diferente mesmo. Bom, vamos ver o que mais. Eu escrevi algumas coisas, mas eu não tô conseguindo ler. Minha letra é meio feia, mas eu vou continuar falando. Em 2017, eu fiz minha primeira entrevista. Fui chamada lá pra ser entrevistada. E como eu comecei a ter essa fama, tipo, na minha escola, como a menina FEMUP, a menina do Altino, a menina poesia, era mais ou menos assim, a minha fama era bem... Eu não gostava muito não, porque meus amigos me zoavam bastante, mas... Eu comecei a fazer poema pra escola. Daí, tanto que uma vez eu fiz um poema sobre... Aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que falava: um dia um anjo esbelto chegou e pediu, e trocava trombetas. Então, eu fiz um poema pras mães desse jeito, ficou bem bonito. Mas eu não lembro mais, porque faz muito tempo. Enfim, mas eu acho que o link tá no meu portfólio. E em 2017, fui chamada para ser jurada de um concurso de poesia. E foi muito legal mesmo. Foi legal mesmo. Daí, em 2018, fui chamada de novo pra ser jurada. E o mais difícil pra mim é que
Eu nunca tinha enviado um poema meu, um monólogo, nada. A não ser eu, na cara a tapa, tipo, declamação, encenação. Porque eu tinha medo de receber um não, ou receber uma nota baixa. A partir do momento que eu tinha que avaliar outra pessoa e dar uma nota para essa outra pessoa, isso me dava muito medo, porque a vida inteira eu tive medo de receber um não. E a vida inteira não, né? A carreira inteira, começo da carreira. Tô ainda no começo, só 7 aninhos. Eu tinha medo de receber não. E dar um não pra essa pessoa, para esse... Era infanto-juvenil o concurso. Era muito difícil pra mim. Muito difícil mesmo, tipo... E tinha uns poemas muito bons. Um dos poemas que eu não esqueço, de jeito nenhum, é de uma menina que falava uma parte assim: nosso amor é floco de neve em meio à Guerra Fria. E pra mim isso é tão intenso. Isso é poesia. E eu, por mais que o meu primeiro poema aceito em um concurso foi um poema de amor, eu tinha muito preconceito com poema de amor. Eu falava, uma coisa chata. Poema de amor, nada a ver. E tinha muito poema de amor. Faça as crianças estão escrevendo poema de amor. E eu, nossa, Raiane, acorda. Seu primeiro poema a ser aceito foi de amor. E eu tinha 12 anos. Eu tava aprendendo o que era amor. Ainda tô aprendendo o que é amor. Todo dia é um dia, né? Bom, e agora eu faço parte da Jolap. Eu acho que eu já falei isso, mas é sempre bom ressaltar, né? E é bem legal. Eu tô vendo aqui porque eu escrevi tudo meio que... gente, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho que falar, assim, de forma mais... É que é muito difícil eu falar sobre mim. É muito mais fácil eu falar sobre... Se vocês me pedirem pra ficar aqui falando sobre um autor, eu consigo. Agora, sobre mim é bem difícil. Mas é basicamente isso. Eu sempre tô participando, também assistindo peças pra ter mais o conhecimento. Oficinas eu já fiz todas possíveis, porque... Eu amo, né? Eu acho que eu até, então, não me intitulava artista. Mas, então, eu falei, acorda, Rai. Artista é aquele que ama a arte, é aquele que quer passar pro outro aquilo que sente. Hoje em dia, eu tenho poetisa tatuada no meu braço. Eu acho tão lindo. E quando alguém me pergunta, o que significa poetisa? Eu falo, uma mulher que dissemina... Eu não falo essa palavra, né? Porque eu não sei falar. Mas é uma mulher que espalha poesia pelo mundo. Uma mulher que escreve poesia. Então, eu gosto muito disso. E uma vez... Olha, lembrei, bem no final do vídeo. Uma vez eu participei de plantar poesia. Então, a gente saiu pela cidade toda plantando poesias da nossa cidade, da cidade poesia. No Sesc, quando ele fez 50 anos... Olha as coisas que eu tô lembrando. Eu não lembro se foi 50, 55 anos, mas eu acho que foi 50 anos. Eu declamei um poema sobre morte. Eu não sabia que ia ter criança lá, mas eu declamei um poema sobre morte. Fui chamada pra declamar. E eu declamei um poema sobre morte lá. Porque era pra chamar artistas, né? Porque eles estavam lá ensinando que o Sesc representa, que o Sesc é. E é basicamente isso, a minha vida artística. Eu acho que não tem muito o que... eu fiz o meu primeiro ensaio em 2017. Então, foi isso, né? Eu fiquei, nossa... E falei, nossa, que legal, né? Foi algo diferente. Só que em 2019, eu fui chamada pra fazer mais ensaios. Fui chamada pra desfilar pra uma loja aqui de Paranavaí, que ia ter um evento grande. Fui chamada pra... Daí eu fui chamada pra mais ensaios de fotos. Eu fiquei, nossa, dá pra investir, né? Não investir, mas dá pra começar a trabalhar com isso também, um pouco. Daí eu comecei a trabalhar como modelo fotográfica. E esse ano eu fiz ano de pandemia, né? Eu fiz uns 4 ensaios. Daí, um foi muito legal até porque eu jogo bola, né?
E um dos ensaios foi sobre futebol. Daí eu fui trajada de jogadora. O outro ensaio foi um ensaio urbano. E o outro ensaio foi um ensaio mais menininha mesmo, que é para ressaltar o meu cabelo. Também sou modelo de maquiagem, mas é que eu não passo muita maquiagem. Então, eu não aceito muito ser modelo de maquiagem, porque não é algo que, tipo, eu gosto. Ser modelo de foto é algo que eu gosto. Também fui modelo, tipo, é tipo pegar trabalho assim, é que eu pego muito bico, né? Bico artístico. Fui modelo também de sobrancelha, penteado, que meu cabelo é dessa cor, né? Querendo ou não, é um trabalho artístico, né? E daí vai indo, vai somando esses trabalhos e vai criando um trabalhão. Um trabalhão. Eu dou um trabalhão. Então, eu sou, somando tudo, eu sou declamadora, poetisa, escritora, dançarina, modelo fotográfica. Peraí. Declamadora, escritora, dançarina, modelo fotográfica e poetisa. Eu acho que, de início, eu comecei a ser artista sem a intenção monetária. Só que depois foi me surgindo a oportunidade e eu abracei. E agora eu ganho dinheiro com isso. E, tipo, agora eu sou estudante, né? Eu pesquiso sobre a homofobia presente no sistema carcerário. Eu faço direito, tô indo já pro 2º ano. E não tenho a intenção, assim, de parar de fazer o que eu gosto. Não tenho a intenção de parar de escrever. E pretendo ainda fazer artes cênicas, porque eu nunca tive a oportunidade de ter um diploma, assim, nem de teatro, nem de balé, nem de hip hop, nem de nada. Tipo, eu atuo na área sem ao menos ter estudado sobre. Acho que todo conhecimento... Olha meu cabelo. Todo bagunçado. Todo conhecimento que eu tive foi vendo as pessoas e criando esse carisma pela arte. Tanto que quando eu ganhei o prêmio nacionalmente conhecido, eu falei, tipo, eu nasci poesia, mas eu precisei que algumas pessoas me mostrassem que eu era isso. Porque é muito difícil, né, a gente ver com nossos próprios olhos. Eu tenho muito a agradecer ao Jefferson Douglas, porque ele que acreditou em mim, nem eu mesma acreditava. Eu amava ver todo mundo declamando, se apresentando, mas eu não achava que aquilo ia ser pra mim. Que eu ia conseguir ser aquilo. Que eu ia conseguir um dia, tipo, ganhar dinheiro sendo modelo, ou ganhar dinheiro com poemas, meus escritos, ou apresentações. Então, é algo bem gostoso até. É algo bem natural. Agora eu já me adaptei em ganhar dinheiro com isso, em amar o que eu faço. Mas eu acho que nem se eu não ganhar dinheiro com isso, eu ia continuar fazendo isso. Porque a arte acaba sendo meu alimento, que é muito bom, né? Eu tenho mais 1 minuto para falar sobre minha vida artística. Então, eu vou falar sobre... eu já fiz circo, sim. Fiz umas 3 aulas de circo. E parei. Eu achava legal, mas eu era muito imperativa para aquilo. Mas eu fiz aula de circo daí. Isso ninguém sabia. Nem eu lembrava. Mas era legal. Porque na escola que eu ia, né, tinha bastante oficinas. E tinha oficina de circo, mas eu nunca tive... eu fiz aula de pintura. Lembrei de uma coisa bem no final do vídeo. Eu também ilustrei um livro. Isso ninguém sabia. Desesperada se chama o livro. E eu fiz uma ilustração no livro.
E nesse livro tem um desenho meu, ilustrando. Eu li o poema, daí o autor falou assim, faz o que você sente que é essa mulher. E eu fiz uma ilustração. E também eu fiz uma gravação num podcast. Nessa gravação, eu declamei um poema do autor. E daí o autor me descreve com várias características. E fala um pouco sobre o poema dele no podcast, que também tá no meu portfólio. E é basicamente, agora sim, agora é basicamente isso que eu tinha que falar sobre mim. É muito difícil falar sobre mim, porque, como eu disse, né, é eu. É tudo tão natural que eu nem percebo que eu tô fazendo é arte. Na verdade, eu faço arte, eu sou arteira. Ai, que besta. Mas é isso, gente. O meu roteiro, eu quero que vocês entendam, ó. Era isso, então ficou bem difícil pra eu lembrar. Mas eu comecei a fazer arte desde 2013. Mas a primeira vez que eu ganhei um prêmio foi em 2014. 7 anos? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7. 7 anos de carreiras e 18 anos de idade. Essa sou eu. Rayane Sagantini de Araújo.